Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite e parabenizar o Dr. Eduardo e a comissão pela organização e qualidade do evento. Bom, como o Dr. Cristiano falou, o tema que me foi proposto foi a avaliação do risco de fratura pelo TBS, que é o Trabecular Bone Score, ou em português, Score do osso trabecular da coluna lombar. Bom, nós sabemos que a densitometria óssea, o DXA central, através da medida da densidade mineral óssea, ele é o padrão ouro, o método padrão ouro para o diagnóstico de osteoporose e para avaliação do risco de fratura na prática clínica. Então, embora o risco de fratura pela densidade mineral óssea ele é variável de acordo com o sítio de medida da densidade e com o tipo de fratura, de maneira geral, nós falamos que para cada redução de um desvio padrão no T-score, o risco de fratura ele aumenta em 1,5 a 2 vezes. Principalmente isso em mulheres na pós-menopausa. Entretanto, se nós observarmos os estudos da literatura, e aqui tem o exemplo desse estudo NORA, que foi um estudo com quase 150 mil mulheres, avaliando a incidência de fraturas de acordo com a densidade mineral óssea, com o valor do T-score, nós vemos que a incidência, a taxa de incidência de fraturas, ela é significativamente maior aqui em azul, naquelas mulheres que têm um T-score menor ou igual a menos 2,5, ou seja, osteoporose densitométrica. Mas quando nós observamos o número absoluto de fraturas, nós vemos que a maioria dessas fraturas acontece em indivíduos que têm um T-score maior que menos 2,5. Então, nesse estudo, eles observaram que 50% das fraturas aconteceram naquelas mulheres que tinham um T-score entre menos 1 e menos 2,5, ou seja, osteopenia. Então, isso leva à conclusão de que a densidade mineral óssea, isoladamente, ela não é suficiente para explicar o risco de fratura global por osteoporose. E por que isso, né? Como explicar isso? Então, o próprio conceito de osteoporose nos ajuda a entender que a resistência óssea, a osteoporose é a diminuição da resistência óssea que leva ao aumento do risco de fraturas. E ela se caracteriza pela degradação dos dois componentes que explicam a resistência óssea. Um componente quantitativo, que é a densidade mineral óssea, que explica 60% da resistência óssea, e um outro componente que é a qualidade óssea. A qualidade óssea ela é avaliada através de diversos parâmetros, né? Desde parâmetros, propriedades da macroestrutura do osso, como a geometria, o tamanho, a própria densidade, propriedades microestruturais, principalmente em relação à microarquitetura do osso trabecular e do osso cortical, e algumas propriedades do material, no que se refere à mineralização, à própria matriz do colágeno e ao componente celular, que representa aqui o grau de remodelação óssea. Nessa aula, a gente vai falar principalmente da parte da macroarquitetura do osso. Então, nós sabemos que o tecido ósseo ele é classificado em trabecular e cortical, né? O osso trabecular, que é presente principalmente nas vértebras e nos ossos planos, ele corresponde a somente 20% da área óssea do esqueleto. Enquanto o osso cortical, embora ele seja 80% da área, ele é em volume, ele é a quantidade menor. E qual que é a principal diferença entre esses dois tipos de tecido? O osso trabecular ele tem uma taxa de remodelação muito mais acelerada. Então, 25% do nosso osso trabecular é renovado ao ano, diferente do osso cortical. Quando a gente pensa em osso trabecular, a gente pensa principalmente na coluna vertebral. E dessa maneira, por ser um osso com grau de metabolismo mais acelerado, ele é o osso ideal para avaliação, para o segmento, para acompanhar o segmento do paciente, porque ele muda mais rápido. E como que a gente pode avaliar, então, a qualidade óssea? Então, além da biópsia óssea, que é um método padrão ouro para avaliar remodelação, para avaliar microarquitetura, mas é um método pouco acessível e invasivo, existem algumas metodologias não invasivas de avaliação da qualidade óssea, né? Principalmente aqui as tomografias, como a HRPQ-CT, a tomografia computadorizada de alta resolução, mas que também não é acessível, tem um custo elevado e é mais utilizada principalmente no campo de pesquisa. No entanto, a densitometria, recentemente, ela tem acoplado algumas tecnologias novas de fácil utilização e que ajudam a compreender a qualidade do osso. Então, a gente tem, por exemplo, o VFA, a avaliação de fratura vertebral, a geometria do quadril, a análise estrutural do quadril e o motivo dessa aula, que é o TBS, que é o Trabecular Bone Score.
O que é o TBS? Então, ele é um software que é instalado no aparelho de densitometria, o TBS Insight, e ele tem a capacidade de estimar a textura óssea a partir de um scan normal de densitometria da coluna lombar. Então, ele é um índice numérico sem unidade e que ele representa, na verdade, uma medida física indireta da microarquitetura óssea. Qual que é a vantagem dele em relação, por exemplo, à tomografia computadorizada? Ele é simples, ele é rápido de fazer e tem uma reprodutibilidade elevada. Então, o erro de precisão dele é bem baixo aqui e ele é muito semelhante ao erro de precisão da densidade mineral óssea por densitometria. Então, ele foi aprovado para utilização em 2012. E como que funciona, então, o TBS? Então, o TBS ele é derivado da variação da escala de cinza dos pixels que compõem a imagem da densitometria. Os pixels são, na verdade, quanto que o osso absorve de raio-x. Então, cada parte do osso, conforme a sua densidade, vai absorver mais ou menos raio-x. Então, o software do TBS, a partir dessa variação da escala de cinza, ele monta um algoritmo, que é esse variograma, que representa as diferenças do cinza em relação à intensidade dele e em relação à distribuição espacial. Então, esse algoritmo ele é obtido pelo aparelho através de um cálculo matemático e, a partir daqui, ele deriva o valor, um valor numérico, que é o valor do TBS. Então, se nós observarmos aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo, é uma arquitetura, uma vértebra normal, com uma arquitetura trabecular normal, e a gente observa que nesse variograma ele tem uma característica homogênea, ou seja, ele varia. Em termos de distribuição espacial, ele varia muito, mas a intensidade, a amplitude do cinza é pequena. Eu não tenho cinza muito forte, muito fraco. Ele é muito homogêneo e distribuído com alta variação no espaço. Então, isso gera um variograma homogêneo que gera, então, um valor de TBS mais elevado. Por exemplo, aqui 1,4. Diferente desse de baixo, onde a gente vê que a variação da distribuição espacial é menor, só que a intensidade do cinza ela varia muito. Eu tenho cinza muito escuro e mais claro aqui. Então, isso gera esse gráfico heterogêneo e resulta num valor de TBS menor. No caso aqui, 1,1. Então, um valor de TBS maior está associado com melhor estrutura óssea e um valor menor com pior arquitetura trabecular. Se a gente fizer uma analogia, o TBS é como se fosse a vista aérea de uma floresta. Então, se eu estou passando de helicóptero em cima de uma floresta, eu não consigo diferenciar os elementos individuais da floresta. Não vou ver as árvores, mas eu consigo ter uma visão geral. Isso é como o TBS olha para o osso trabecular da vértebra. Então, se eu tenho uma floresta aqui, bem compacta, sem áreas de desmatamento, é como se fosse um osso altamente denso. Se eu tenho uma floresta com áreas amplas de desmatamento, eu vou conseguir ver isso através de uma vista aérea, embora eu não consiga discernir as árvores especificamente, e isso é semelhante ao que o TBS vê num osso poroso. Então, é só para a gente entender como é que o TBS ele olha para o componente da macroarquitetura da vértebra. Então, ele é obtido um processamento normal de uma imagem regular, de uma imagem do DXA da coluna. Então, a partir da imagem da densitometria da coluna em PA, o próprio aparelho ele processa a imagem em alguns segundos, obtém o valor do TBS e libera a imagem e o laudo. Então, lembrando, um TBS maior, melhor osso, um TBS menor, pior estrutura óssea. Então, aqui é o gráfico, o relatório que o aparelho fornece em relação ao TBS, onde ele vai conter a visão geral, ele vai conter aqui a imagem da textura da coluna em 3 cores. Então, quanto mais vermelho, pior a estrutura óssea, menor o TBS, e o verde é o maior, como está representado aqui no gráfico, semelhante ao gráfico da densidade mineral óssea. E ele fornece aqui embaixo os valores de TBS para cada vértebra e o valor global de L1 a L4. E o TBS, então, ele pode ser facilmente instalado nos principais modelos de aparelhos de densitometria, né? Tanto dos dois fabricantes, tanto da GE quanto do Lunar, ele pode ser facilmente instalado e aplicado nos densitômetros convencionais. Bom, em relação à influência do tecido mole, da quantidade de tecido mole abdominal no valor do TBS, então a gente sabe que
indivíduos mais obesos ou menos obesos, isso vai influenciar no valor da densidade mineral óssea. Então, será que um indivíduo muito obeso também tem valores diferentes de TBS? Então, nos estudos iniciais, na versão original do software, eles viram que as mulheres elas tinham um valor de TBS maior do que os homens tinham menos. E isso foi atribuído à maior adiposidade, porque a adiposidade no homem ela é principalmente abdominal. E o que se vê é que quanto mais tecido mole abdominal, ele degrada um pouco, prejudica um pouco a textura óssea e diminui o valor do TBS. Isso nos aparelhos mais novos e nas versões mais novas do TBS foi corrigido, mas principalmente nos aparelhos da Hologic ainda tem uma diferença. Então, quanto maior o IMC, quanto maior a circunferência abdominal, tecido mole, tanto de gordura quanto de tecido muscular, menor o valor do TBS. Então, existe uma diferença que é pequena, mas existe em relação aos indivíduos com mais ou menos gordura abdominal. De modo que os fabricantes e a Sociedade Internacional de Densitometria não recomendam que se faça o TBS em IMC menor que 15 ou acima de 37, porque os valores podem ser super ou subestimados nesse caso. Em relação à osteoartrite, então a gente sabe que a densidade da coluna é interferida por osteófito, por discopatia degenerativa. Em geral, eles superestimam o valor da densidade. No TBS, aqui nesse estudo que comparou a densidade mineral da coluna com o valor do TBS, eles viram que tanto no baseline quanto no segmento de 6 anos, embora os valores de densidade mineral óssea, eles não mudavam, até aumentavam de acordo com o grau de artrose, aqui pela classificação de Kerr-Green-Lawrence, o TBS ele diminuiu ao longo dos 6 anos, independente se o indivíduo tinha artrose na coluna ou não, e independente do grau de artrose. Então, parece que o TBS ele não é afetado pela osteoartrite, e um outro trabalho feito em espondilite também mostrou que ele não é afetado pela presença de sindesmófitos. Então, a princípio, diferente da densidade mineral óssea, ele não é afetado pela presença de artefato de doença degenerativa ou calcificação heterotópica. Bom, partindo para análise do TBS em termos clínicos, qual que é a associação do TBS em relação à microarquitetura óssea, que é avaliada por tomografia. Então, vários estudos, tanto em cadáver quanto estudos em vivo, mostraram que o valor do TBS tem uma correlação moderada com a microarquitetura óssea avaliada por tomografia periférica, principalmente HRPQCT em vivo. Então, existe uma correlação do TBS com densidade do osso trabecular, volume do osso trabecular, número e separação de trabéculas, espessura cortical e também alguns trabalhos mostrando associação com resistência e rigidez óssea. O que a literatura ainda não tem certeza é se essa associação ela persiste após controle para os fatores de risco. Então, os trabalhos são confusos, um pouco controversos em relação a essa análise multivariada. Mas parece haver uma associação do TBS com a microarquitetura vista por tomografia. Em relação especificamente agora ao risco de fratura. Então, em relação ao risco de fratura, existem estudos transversais, caso controle, e estudos longitudinais, coortes, que acompanharam fraturas incidentes e a sua correlação com o valor do TBS. Os dados são em mulheres na pós-menopausa e homens acima de 50 anos, então a gente não tem dado em mulher pré-menopausa e homem jovem, e eles avaliaram fratura de quadril, fratura vertebral e fratura osteoporótica maior, que inclui aqui vertebral, quadril, húmero e antebraço no mesmo conjunto. Então, existem vários estudos transversais, eles mostraram a associação dos valores de TBS com o aumento do risco de fratura, tanto fratura vertebral quanto fratura não vertebral. Isso, como eu falei, em homens, mulheres pós-menopausa e homens, e mesmo após o ajuste para outros fatores de risco conhecidos, como o IMC, a idade, a própria densidade mineral óssea. Eu queria destacar aqui esse estudo, porque ele também acrescentou uma avaliação de raça, então não teve diferença entre mulheres brancas e mulheres negras. E esse último estudo, que não encontrou uma associação do TBS com fratura em mulheres obesas. Aqui tinha um IMC acima de 30, corroborando aquela ideia de que o IMC em excesso ele pode atrapalhar o valor do TBS. Em relação aos estudos longitudinais, que são os mais importantes, esse aqui é o estudo principal de Manitoba, no Canadá, com quase 30 mil mulheres, onde eles avaliaram quase 5 anos e eles observaram o risco de fratura de acordo com a densidade e com o valor do TBS. E, como a gente vê nesse gráfico,
independente do valor da densidade mineral óssea, então, independente se o indivíduo tinha osteoporose, osteopenia ou era normal na densitometria, o risco de fratura aumentava progressivamente quanto menor era o valor do TBS. Isso foi independente da classificação de densidade mineral óssea, mostrando, então, que o risco de fratura por TBS é independente do valor da densidade mineral óssea. E quando eles combinaram, então, eles foram avaliar o risco de fratura combinando densidade com o valor do TBS. Então, aqui, para a fratura vertebral, para a fratura de quadril e para a fratura osteoporótica maior, o que se viu é que tanto densidade quanto TBS estimam o risco de fratura, mas quando você associa os dois, esse risco é maior. Então, sugerindo que a combinação de densidade com TBS melhora a predição do risco de fratura. Isso foi verdadeiro tanto para a coluna, quanto para o colo, como para o fêmur total. E isso permaneceu significante quando eles ajustaram para a idade e para os outros principais fatores clínicos de risco, como diabetes, IMC, fratura prévia, glicocorticoide, etc. Em relação aos homens acima de 50 anos, o estudo mostrou resultados muito semelhantes. Então, da mesma forma, o valor do TBS, quanto menor o TBS, maior o risco de fratura, independente da densidade mineral óssea. E aqui, comparando o TBS com a densidade mineral óssea, isso aqui diferente para as mulheres, o TBS ele só foi significante na predição do risco de fratura osteoporótica maior e de fratura de quadril. Para os homens, a fratura vertebral não foi significante. E isso foi também ajustado para os fatores de risco, como deve ser. Então, em relação ao risco de fratura por TBS em mulheres pós-menopausa e homens acima de 50 anos, a gente vê que em mulheres ele é preditor de fratura vertebral, de quadril e fratura osteoporótica maior, independente de densidade e dos fatores clínicos de risco. Em homens, ele é principalmente preditor de quadril e fratura osteoporótica maior e também independente da densidade dos fatores de risco. Então, a combinação de densidade e TBS melhorou a predição do risco de fratura em mulheres na pós-menopausa e aumentou em cerca de 30%. Quando a gente combina o TBS com a densidade, você aumenta em 30% aproximadamente o número de indivíduos identificados com fratura versus a densidade isoladamente. Portanto, essa melhora do desempenho de densidade mais TBS permaneceu significativo, independente dos fatores de risco. Então, para a gente citar um exemplo aqui, derivado desse estudo que eu falei, o risco de fratura osteoporótica maior baseado na densitometria óssea, aqui com a classificação da OMS, por exemplo, uma mulher osteopênica com T-score da coluna lombar de -2. Então, se eu basear a avaliação na densidade mineral óssea, essa mulher ela tem um risco de fratura que cai aqui em torno de 5 a 7 por 1000 mulheres ano. Se a gente combinar a densidade mineral óssea com os valores de TBS, e esses valores são fornecidos pelo fabricante, então aqui, acima de 1,35 seria uma arquitetura normal, entre 1,2 e 1,350 seria uma arquitetura parcialmente degradada e menor que 1,2 um osso bastante degradado pelo TBS. Se nós combinarmos essas duas classificações, essa mesma mulher que tinha um T-score de -2,2, ela passa a aumentar aqui o risco de fratura, ela passa para uma categoria de 10 a 14 por 1000 mulheres ano no risco de fratura osteoporótica maior. Então, mostrando que o TBS mudou aqui o risco de fratura dessa paciente. Em relação ao FRAX, então o FRAX a gente sabe que é aquela ferramenta que pode ser usada na prática clínica, principalmente para aqueles indivíduos que têm osteopenia, para a gente decidir se ele vai ser tratado ou não. Então, o FRAX inclui os principais fatores de risco, com ou sem a densidade mineral óssea. Então, nessa meta-análise de vários estudos prospectivos, de pacientes que foram seguidos e foram observados o risco de fratura, eles fizeram o FRAX e fizeram o TBS, e eles obtiveram, então, um valor do TBS, um valor de FRAX ajustado para o TBS, para ver o que acontecia com o risco obtido no FRAX quando se ajusta para o valor do TBS, quando se acopla o TBS ao FRAX. Então, eles viram, por exemplo, aqui que para a fratura osteoporótica maior, quando se combinava o risco avaliado por FRAX e TBS,
O risco absoluto pelo Frax ele aumentava um pouquinho, o risco relativo aumentava também, embora pequena a diferença, esse valor foi significante. Da mesma maneira para a fratura de quadril. Então, a combinação de Frax com TBS aumentava a predição aqui do risco de fratura. Então, esse estudo do Frax ele também mostrou que o TBS previu as fraturas osteoporóticas independente de sexo e tipo de fratura e que a combinação com o Frax também melhora a predição do risco de fratura em 10 anos pela ferramenta Frax. E, portanto, o Frax ele pode ser ajustado para o TBS. E foi isso que foi feito depois desse estudo, né? Então, se nós entrarmos na internet, no Google, lá, entrar no Frax agora, existe a opção de você incluir o valor do TBS. Então, a gente entra lá no Frax, escolhe o Brasil, escolhe aqui, insere os fatores de risco da paciente e você obtém aqui o valor, né, do risco absoluto em 10 anos, de fratura maior e de fratura de quadril. Então, nesse exemplo aqui, a mulher, por esses valores, ela não teria indicação de tratamento farmacológico. E aí ele te dá a opção aqui embaixo, se você tem um valor de TBS, clique aqui. Então, você clica e ele aparece essa imagem onde você insere aqui o valor do TBS que o aparelho forneceu e você calcula, então, a probabilidade de fratura ajustado para o TBS. Nesse caso, aquela mulher que não tinha indicação de tratamento farmacológico, se nós acoplarmos o TBS, ela passa a ter um risco aumentado de fratura de quadril com indicação de tratamento. Em relação ao uso do TBS em algumas condições específicas, principalmente causas de osteoporose secundária, especialmente naquelas condições onde você pode ter fratura com uma massa óssea, uma densidade normal ou próximo do normal. Então, onde tem mais estudo nesse sentido é no diabetes, que é uma doença que a gente sabe que aumenta o risco de fratura, principalmente no diabetes tipo 2, e a densidade, normalmente, você tem pacientes com densidade normal até elevada, mas o risco de fratura é aumentado, né? Então, o componente da qualidade óssea no diabetes é muito importante. E esse estudo mostrou em diabetes tipo 2, né, também num segmento de 5 anos, comparando fraturas em diabéticas versus não diabéticas, que a densidade mineral óssea, que seja da coluna ou do quadril, ela não foi preditora do risco de fratura, mas o TBS ele foi significativamente um valor aqui, um risco de 2,3 nas pacientes diabéticas, o risco delas fraturarem comparado às pacientes não diabéticas. Então, sugerindo aqui que o TBS está associado com risco aumentado de fraturas em mulheres com diabetes tipo 2, e isso é independente da densidade mineral óssea, que normalmente não é um bom preditor nessas pacientes. Em relação à osteoporose induzida por glicocorticoide, que também é uma situação bem frequente na nossa prática e que é uma situação que a gente sabe que é muito frequente ter fratura por corticoide com densidade normal, né? Então, a densidade definitivamente não explica a fratura do paciente com corticoide. Então, aqui também, comparando as diferentes densidades da coluna e do quadril com o TBS, num grupo controle e num grupo de mulheres que usava corticoide, a densidade não foi significantemente diferente entre os dois grupos, mas o TBS ele foi significativamente menor no grupo que usava glicocorticoide por diferentes causas. Então, sugerindo aqui que o TBS pode ser uma ferramenta interessante para avaliar risco de fratura nesse tipo de paciente. E, além dessas duas condições, outras situações onde o TBS já foi associado com risco de fratura foi na doença renal crônica, em tratamento de câncer de mama, hemocromatose, doença de Cushing e duas doenças nossas com trabalhos pequenos, né, que foi a artrite reumatoide, onde foi associado com fratura vertebral, e tem um trabalho em esclerose sistêmica que, curiosamente, ele encontrou um risco de fratura naquelas que usavam corticoide, que não é normalmente usado nessa doença. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o impacto da terapia anti-osteoporótica no TBS. A gente conhece bem o que acontece com a densidade mineral óssea com o tratamento. Então, nesse gráfico, ele compara diferentes estudos. Então, a comparação aqui não é entre os estudos, porque não é
uma avaliação head-to-head. Então, aqui são diferentes estudos que utilizaram diferentes formas de tratamento por tempos de segmento diferentes. Então, a comparação aqui é entre a densidade mineral óssea e o TBS para cada um desses medicamentos. Então, aqui é um pool de antirreabsortivos, o ácido zoledrônico, tamoxifeno, denosumab, teriparatida e ranelato de estrôncio. O que a gente vê para todos eles é que a variação percentual da densidade mineral óssea é muito maior do que a mudança do TBS. Então, com o tratamento, o TBS muda muito pouco comparado à densidade mineral óssea. Mas será que essa mudança ela significa redução do risco de fratura, como é com a densidade? Então, esse trabalho que saiu agora recentemente, em 4 anos de segmento, eles acompanharam 9.000 mulheres, das quais 5.000 começaram um tratamento para osteoporose. Elas não usavam nada e começaram, a maioria, com bisfosfonatos. E eles compararam, então, o que aconteceu com a densidade e o que aconteceu com o TBS. Então, como a gente já sabe, variações para mais ou para menos da densidade mineral óssea foram associadas aqui com o risco de fratura, principalmente aqui no colo do fêmur e no fêmur total. Então, redução da densidade aumentou o risco de fratura, mas o TBS não foi significante. Então, aumentou o risco aqui, mas ele passa pelo 1 aqui a unidade. Portanto, a variação do TBS, ela não foi significante em relação ao risco de fratura. Então, diferente da densidade mineral óssea, as variações no TBS, por esse estudo que é o único, não estão associadas à mudança do risco de fratura, portanto, ele não é indicado para monitorização terapêutica, como é a densidade mineral óssea. Então, para concluir, né, o que a Sociedade Internacional de Densitometria Clínica recomenda em relação ao TBS? Então, em 2015, saíram essas posições oficiais, como tem para a densidade mineral óssea, e o que ele mostra é que a densitometria permite uma avaliação indireta da microarquitetura trabecular através do TBS. Ele é associado, então, como a gente viu, com microarquitetura e resistência óssea. Ele é um preditor independente de fratura, tanto em homens quanto em mulheres, independente dos outros fatores de risco, portanto, e da densidade mineral óssea. E não há dados em mulheres na pré-menopausa e homens jovens em relação ao risco de fratura. O TBS fornece uma informação que é, então, adicional à densidade aos fatores de risco, né? Então, a gente não está falando aqui que ele vai substituir densidade ao fator de risco. Não, ele é uma ferramenta a mais. Ele não deve ser usado isoladamente para guiar a recomendação de tratamento, mas ele pode ser incorporado ao FRAX, como a gente viu, para indicar tratamento, especialmente nas mulheres com osteopenia. O TBS ele é associado com risco de fratura em diferentes condições clínicas, como a gente viu, por exemplo, para o diabetes. Ele pode ser utilizado, então, para avaliação no diabetes tipo 2, e ele não é útil para monitorar a resposta terapêutica aos bisfosfonatos e nem às outras drogas em mulheres com osteoporose, porque a gente viu que não tem dado que corrobore essa utilização. Obrigado.